chegaram na UDEC? Eu chego na UDEC no ano de 2004. A gente ainda estava no espaço do Centro Cultural, no Porão. E acabou acontecendo através de uma oficina de teatro que eu fui atrás na época, que continha teatro, começou com coral, né? E depois desmembrou a oficina de teatro e dança. E aí eu fui atrás, na verdade, da oficina de teatro lá. E sempre tive essa coisa de gostar muito de dançar também, mas tive um processo em que fui muito reprimido nessa coisa de dançar e tudo mais. E aí foi um espaço onde eu fui, além do teatro, eu comecei a ir vendo esse espaço, assim. Todo mundo meio que participava junto das 3 oficinas. Não todo mundo, mas tinha uma galera que vinha e falava da dança. E aí eu comecei a ir vendo também e foi onde eu fiquei, na verdade. O teatro acabou e esse processo da dança foi onde eu me encontrei mais. De lá pra cá, assim, por mais que tenha períodos que eu saia da oficina, não saia, mas passe um tempo sem vir, é o espaço em que eu sempre me reencontro, que sempre me encontro é aqui. Me abriu várias portas também, assim, o lance de ter procurado um curso técnico de dança, de querer trabalhar com arte e educação, então é um processo bem bacana. Na época também interessava muito a luta antimanicomial, que a gente estava mais próximo e tudo, assim, participava mais ativamente, mas que ainda faz parte da filosofia da oficina, assim. Então todos esses processos assim, de muito ensinamento, ao mesmo tempo era interesse. Assim. Mas foi, para mim, a chegada lá foi essa transformação na minha vida de poder me expressar através do corpo. Que era, eu venho do Nordeste, então tipo, tinha essa repressão a esse corpo que se liberta nessa oficina. O processo é basicamente esse. O Luiz, quando chegou? O Luiz chegou, a primeira vez que eu fui na dança foi lá no Centro Cultural também, uma vez no Porão, tava rolando uns lances de musicalidade, com instrumentos, tinha algumas pessoas com alguns instrumentos. Foi uma coisa, para mim, a primeira vez que eu fui não me cativou tanto, acho que porque eu cheguei, eu fazia dança, né? Eu fiz 10 anos de dança, fiz contato improvisação em dança, teatro, no Estúdio Nova Dança, eu tinha uma história com a dança na primeira vez que eu fui lá, então, primeiro uma coisa, né, muito louca, que era aquilo, né? Eu fui lá, eu dancei, mas eu não voltei mais, aí depois de uns 6 anos, eu acho, que eu voltei de novo, foi aqui na Sala Olido, e aí era uma época da dança onde a Tatiana estava com um filho pequeno, estava com uns problemas pessoais. Eu não sei o que tinha acontecido, mas tinha muitas poucas pessoas na dança. Basicamente era o Rodrigo, que aparecia de vez em quando, tinha o Felipe, o Chico, o Reginaldo, o Michael, a Vivi também, mas basicamente eram esses 4, a Júlia Bergman e a Tatiana. Aí eu lembro que eu tinha uma história com essa Júlia Bergman, com essa menina, e ela era uma das coordenadoras daqui, né? Ela falava sempre dessa dança. Eu tinha vivido muito tempo com ela na fazenda lá e falava dessa dança. Eu nunca tinha vindo nessa dança, eu resolvi vir aí uma sexta-feira, faltei, porque é difícil sexta-feira de manhã, né? Faltei no serviço e vim pra cá. E aí foi aí que eu cheguei aqui, tinha só essas pessoas, eu vi esse pisão. Eu lembro que eu falei, nossa, né, que eu tô fazendo aqui, né, meu, eu vou dançar. Daí a Júlia, foi a pessoa que me trouxe, ela chegou, parou num cantinho, começou a balançar os braços. Eu olhei pra Tatiana, que era a coordenadora, né, tava lá no outro cantinho, batendo os braços, o Maico olhando pra janela, o Chico parecia uma árvore, o Chico tava parado, ele ficava olhando, o Felipe lá no cantinho. Eu lembro que eu falei, nossa, meu, que loucura, né? Eu não vou dançar aqui, eu pensei, né? Eu falei, o que eu vou fazer aí, né? Aí eu lembro que eu olhei para esse chão, né? Foi esse chão que me cativou. Eu falei, puta, quando tinha o Nova Dança, o que eu mais gostava é poder ter um chãozão desse lá para ficar sozinho, porque eu limpava tudo. Eu falei, aproveitar esse chãozão deve ser uma coisa boa. Mas daí eu lembro quando eu fui entrar, eu pensei, puta, mas eu vou deitar no chão, né? Essas pessoas estão aqui, o que eu vou fazer? Eu vinha de uma história de dança, para você tocar em alguém, você precisa pedir licença, né? Você tem
toda uma forma de se aproximar da pessoa, e biriri, bororó. E como eu sabia dessa história da luta manicomial aqui, falei, eu vou dar uma de louco, vou falar a verdade. Eu entrei correndo, lá da frente o Zé estava aqui no fundo, eu dei um giro, eu fiz como eu fazia nos postes de luz em cima do Zé. Eu pulei no Zé, dei um giro e caí no colo do Zé. Aí nessa, eu achei que não imaginava qual que ia ser a reação do Zé. Eu meio que assustei. O Zé deu uns 2 minutos de pulo comigo no colo e foi. E aí esse primeiro dia para mim foi muito importante, porque eu acho que eu criei uma postura de que, puta, eu não vou escutar, eu vou fazer aqui o que eu tiver vontade, sabe? Eu vou ignorar o todo e vou tentar me conectar com as pessoas. Isso no final deu muito problema, né? Porque eu acho que eu acabei resgatando uma coisa que eu não sabia na dança, que para mim dançar é uma coisa muito com o sagrado, de você fazer o que você está sentindo, você fazer o que o seu corpo, sua alma está expressando, sabe? Isso, até na improvisação é muito difícil de fazer isso, porque você tem algumas marcações, você acaba tendo que repetir isso em um espetáculo, por exemplo. E isso foi o que me tirou de interesse na dança, de continuar fazendo dança. E aqui eu descobri esse lugar de que, puta, pensava em Deus e podia dançar. E aí foi muito louco, transformou minha vida. Foi eu dançar para um lugar onde eu não sei o que vai fazer, mas lava minha alma, cura meu corpo, sara minha mente, sabe? É muito louco. E aí eu nunca mais saí. Eu fui até convidado a sair depois do primeiro ano, porque eu tinha essa dificuldade de entrar em acordo, acertar as propostas pela maneira como que eu me posicionava aqui. Mas ficamos aí, né? Foi rolando. E hoje a gente está aí, tocando o barco junto. Eu cheguei, acredito, nesse momento que ele estava sendo convidado a sair. Eu vim por um amigo que falou, cara, você vai ter que conhecer um lugar. Eu falei, tá bom. Daí eu lembro que eu cheguei aqui, entrei, eu lembro que o Bessa, que é um antigo, ele me deu uma olhada assim, parecia um cigano da década de 60, assim, falei, nossa, o cara é selvagem. E aí eu vi que, isso que está acontecendo. Eu cheguei, não tinha ninguém comandando o bar. Tava rolando, eu falei, nossa, que lindo. Eu que nunca me senti dançarino, eu demorei. Ainda não me sinto muito dançarino, assim, me sinto mais dança que dançarino. Me encantei nessa possibilidade de poder me explorar corpos diferentes, pessoas diferentes, cada um fazendo a sua história e acontecendo uma história coletiva ainda. E aí eu tava nessa, empolgadão. Daí deu um mês, me apresentaram a Tatiana, ela estava de férias. E aí eu descobri que existia uma coordenadora nesse caos todo aqui, né? Que quando ela chegou era difícil, porque ela tentava propor alguma coisa e 20% das pessoas compravam o que ela estava propondo. E eu tentava sustentar aquilo também dela por um tempo e depois se tornava insustentável. E aí começou um movimento que foi quando eu cheguei que, olha, tem uma coordenadora, tem pessoas que não estão comprando essa proposta. E eu lembro que eu fazia um movimento meio de não tem certo nem errado, que todo mundo pode. Todo mundo é bem-vindo, você pode tentar coordenar, você pode ser desobediente e tudo vai acontecer a partir daí. Até o dia que não se tornou mais sustentável, né? Foram muitos choques assim. E esse elemento central que foi super essencial para esse grupo se manter, acho que depois de uns 12 anos, não, depois de 14 anos já não estava mais segurando a onda. E a Tati aproveitou e foi viajar. E aí ficou a Júlia Bergman, que também não segurou o barco, porque parece que o grupo ficou tão forte esse movimento assim, que não cabia o elemento central. E depois a Júlia Bergman foi embora e começou a se tornar essa descoberta coletiva de gestão que a gente está tendo agora. Que eu sinto que ainda tem elementos centrais, pessoas que se colocam no lugar de cuidar, mas que qualquer um
a partir do autocuidado, pode começar a cuidar do outro. Né? Então, o que eu trouxe hoje na roda é isso, a gente pode cuidar do outro, mas antes de cuidar do outro, eu preciso aprender a cuidar de mim mesmo. E aprender a cuidar de mim mesmo é aprender a saber o que eu estou sentindo. É voltar a sentir, né? Nem aprender, voltar a sentir, porque às vezes a gente não sente. Então, voltar a sentir e ter força suficiente para expressar o que eu estou sentindo. Seja um sim, seja um não, seja um quero, seja um tchau. Para a partir daí poder cuidar do outro. E eu interpreto esse momento que a gente está agora. De cuidar de si, cuidar do outro e criar um campo para esse cuidado se ampliar, que é a casa, que hoje a gente pegou a chave. E foi interessante que nesse ano, esse primeiro ano, que a Tatiana, que era a coordenadora, ela não dançava nos espetáculos. E nesse primeiro ano ela entrou, ela dançou junto com a gente, lembra? Foi a primeira vez que ela se jogou também na loucura, né? Ela falou, preciso controlar essa loucura de algum jeito, como que eu vou fazer isso de fora? E ela, Tatiana, é muito ponta firme, né? Ela catou e falou, vamos aí para dentro do barco. Foi a primeira vez que... E foi lindo, eu acho que é lindo. O que eu acho que isso, na tua fala tem um pouco de meio que reinventar a roda, porque tem um processo assim, o cuidar do si, eu acho que até entra nessas questões dos conflitos que aconteceram, que foram conversados, que foram retomados, várias vezes rediscutidos novamente. Acho que assim, tem um processo nisso do cuidar e cuidar do outro, que é desde o início. E aí é legal você falar disso, que a Tati entra nesse processo também para entender o que está acontecendo dentro, e não como uma pessoa que está fora, que foi justamente uma necessidade do processo, sabe? Não só do processo do grupo, mas do processo também pessoal, crescimento também dela. Então, assim, desde lá de trás, acho que tem muito essa coisa de cuidar do outro, essa busca sempre de ter o diferente, é uma coisa que nasce com o grupo. Aceitar, né? De aceitar, de ter a participação, de buscar ouvir. Então, assim, eu acho que tem um processo de um certo período, que é esse que principalmente que o Usba fala, que assim, começou a se ter um processo também fora da oficina, fora esse espaço aqui, que aí é uma comunhão maior do que acontece quanto projeto, que acho que desemboca hoje no que está desembocando a outra casa. Então, assim, essa questão do cuidar sempre teve, sempre foi muito forte, sempre foi uma necessidade já expressa no grupo, assim, hoje de forma diferente, com relações diferentes, porque realmente lá no começo eu lembro muito bem que assim, as relações não se davam pós-oficina, eram muito poucas, assim, se davam no sentido até de apresentações e tudo mais. Hoje em dia já é um grupo que se conhece além da própria oficina, então tudo isso também eu entendo como um processo, sim. Sabe, todo um processo que foi gerando isso, os conflitos que se teve quanto coordenação, que no meu ver até tinha uma coisa também de, não só de aceitação, mas também de querer um outro processo do qual ainda ela trazia do processo dela de amadurecimento dentro disso, que foi várias tentativas, foram vários processos para se chegar ao que é hoje. Então, assim, só não concordo com essa, tipo, hoje chegar nesse processo do cuidar do outro, sabe? Que acho que isso já estava desde o começo. Já é querer reinventar a roda. Sim. Não, eu acho que isso é a base. O cuidado foi o que nos trouxe tudo aqui, né? Esse lugar de muito cuidado. Eu digo que é o lugar que a gente está reaprendendo agora, porque quando a Tati saiu e a Gil saiu, o que eu vi aqui era um monte de pequenas Tatis, sabe? Pequenas Tatis de pequenos coordenadores. A gente autogestão, mas eu me colocava ali como se eu fosse um representante também do saber. Ainda existe isso, porque então, ninguém sabe como fazer isso direito, né? É um lugar que a gente está descobrindo, né? E o que eu estou trazendo, e até pessoal, é de começar a trazer mais para as palavras, que era algo que até a gente rebatia, do que acontece aqui. Porque muitas das coisas que acontecem aqui é um ambiente muito potente, muitas coisas acontecem. Só que às vezes é muito sutil. Então você trabalha aqui, faz um monte de coisa daqui, vai para casa e cada um vive uma viagem. Tem muitas depressões pós-sexta-feira, sabe? Então o que a gente está fazendo nesse momento, pessoalmente agora, eu estou escrevendo muito sobre isso, falando mais, e a gente está criando esse campo para ampliar o cuidado, que é para onde vai a casa, que é o que você trouxe. Eu já percebo que a dança, para muitos daqui, se tornou numa incubadora de um projeto de vida. Sim. De algo que a dança nos incubou para descobrir outro lugar, que vai descobrir ainda.
Eu acho que basicamente os conflitos que a gente vive hoje, que vem desde aquela época, eu acho que eles só mudam, é justamente como gerenciar algo que tem vida própria, que depende, entende? Essa é a grande questão. Como um filho, né? Como um filho. Como que você... É complicadíssimo isso. Para mim, por exemplo, essa questão toda das brigas com as coordenações, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito enfático nisso, no fazer, mas não no acolher, porque para mim, puta, eu sabia o trabalho daquela mulher, sabe? Para mim, de um lado eu até pendia para ela, eu falava, vocês falam, não é coordenador porque você não tá aí na pele, porque é dificílimo você estar nesse lugar de você querer cuidar disso, sendo que ele é uma coisa que você não sabe o que vai virar, entende? É dificílimo, dificílimo. Aí os conflitos vêm disso, como hoje vocês estavam aí, você viu na roda, tem a história de falar a frase primeiro, biriri, mas um já dá o recado, e aí você fala e ele fica bravo lá e levanta. Eu acho que é fundamental também o pós por causa disso, porque aqui os conflitos se afloram, lá fora a gente consegue conversar um pouco mais sobre eles. E o Rodrigo falou, isso é verdade, eu acho que isso foi fundamental na transição do que era a dança para o que foi hoje. Foi a Marina até a primeira pessoa, porque realmente eu estava quase 6 meses aqui, a gente nunca tinha se encontrado depois da dança. Acabava e eu lembro que a Marina veio, e no primeiro dia que ela veio, ela falou, puta, vamos tomar um suco, ela me convidou ainda. A gente foi, tomou um suco, na outra semana a gente chamou as pessoas, já tinha 20 indo tomar suco, querendo ficar junto. E aí isso trouxe um elo pós-dança, né, que foi uma coisa que é o que a gente está combinando hoje com a casa hoje. Criou algo dialógico, né? Porque veio-se ideias de fora que muitas vezes não conversavam com o que estava aqui dentro. Também teve esse processo nesse sentido de trabalhar essas inquietações, assim. Então, chegou um momento que o que era discutido lá fora chegava aqui transformado e não tinha um processo de escuta para o que já estava colocado. Então, também teve esse duelo que ele fala assim, até em cima dessa questão de coordenação, que acho que foi um ponto colocado, que era mais ou menos essas questões de escuta, né? É isso, como que eu nunca teve esse lugar de tipo, como eu sei lidar com isso aqui? Não, isso aqui sempre foi potente de uma forma que não tem um jeito certo de lidar. As coisas acontecem, os sentimentos vêm no dia. Tinha dia que nego chorava, tinha dia que nego se dizia que tinha problemas em casa. Então, assim, tem ainda, né? Só chega e começa a chorar. Hoje em dia chegam e assim, não tem um jeito certo de lidar com tudo isso, né? E não tinha naquela época, seja a coordenação, seja a pessoa participante. Eu acho que teve muita resistência em cima desses ditos coordenadores que aconteceram, que hoje ainda de alguma forma a gente sabe que tem, que acontece, mas que é isso, que se busca hoje esse trabalho de chegar em um momento ao que foi proposto, que ainda está a caminho, não está colocado, sabe? E é um caminho que provavelmente ainda vai ser longo, é um processo de construção. Então assim, todas essas discussões vêm quando coloca as meninas que foram, aí começa a questão de idealização, teve briga antes na época que acabou o teatro por causa de horário, por causa de sala, que isso os meninos briga não sempre teve, assim, né? Teve o processo de sair do centro cultural, que não foi sair, foi uma expulsão quanto a questão de referência política, pública. Então, assim, foi sempre uma luta chegar aqui em fevereiro e muitas vezes você passar 2, 3 sextas-feiras sem você conseguir usar essa própria sala porque tinha que fazer memorando para mandar, porque não tinha sido renovado. E a gente sempre acreditou que o espaço era nosso. Então, a luta pelo espaço público, essa questão de sair do centro cultural não foi uma questão só de a gente sai e vai para o Olido. Não, foi de querer ficar lá quanto espaço público também. E conquistar através dessas questões de vir conversar com a Olido também para se fazer. A gente vivia num porão escuro em que a gente dançava lá, e essa transformação para cá, onde a gente se expõe para a cidade também, foi um outro processo. Acho que esse processo com o pessoal que foi chegando foi aflorando, foi renovando. As pessoas foram se descobrindo diferentes nisso também. Sim. Eu acho que culminou hoje com essa história, como viver a proposta da não proposta. O que proposta nasce da não proposta. Que organização nasce do caos.